História da Igreja. Aula 8. E, quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Creio que a igreja, embora no mundo, deve ser separada dele, santa. Não deve se coadunar com o sistema secular, para não ter enfraquecido sua voz profética. Creio que a igreja não é uma repartição do Estado, muito embora deva cumprir suas obrigações para com ele. Deve, no entanto, caminhar em outra direção, pois seu caráter e objetivo são espirituais e não deste mundo. A Igreja Perseguida. O decreto de Sétimo Severo, 202 depois de Cristo. Esse decreto proibia anunciar o Evangelho de Cristo e as doutrinas judaicas, tornando ilegal a conversão ao cristianismo, bem como ao judaísmo. Com isso, o imperador desejava deter o crescimento dos grupos religiosos não reconhecidos pelo império, especialmente o cristianismo. As penas para quem infligisse tal decreto eram severas, cabendo até mesmo a morte. O decreto de Décio, Libele, 205 depois de Cristo. Décio percebeu que por todo o império o cristianismo havia se alastrado e com isso os templos romanos ficaram vazios. Assim, ele resolve reprimir os cristãos, restaurando as antigas tradições romanas. Todos os cidadãos de Roma teriam que sacrificar aos deuses romanos e queimar incenso ao imperador. Com isso, receberiam um certificado. Caso contrário, seriam criminosos e traidores do império. Nessa época, houve muitas deserções no meio cristão, que perante as ameaçadoras torturas não guardaram sua fé. No entanto, a maioria preservou-se incontaminada, preferindo a prisão e a morte a negar sua fé. Foi nesse tempo que Orígenes morreu, vítima das sequelas que as torturas lhe deixaram. As leis de Valeriano, 257 depois de Cristo. No início do seu governo, em 253 depois de Cristo, Valeriano foi deveras tranquilo com respeito aos cristãos. Mas em 257 depois de Cristo, adotou um regime ameaçador, impondo diversas leis. Entre elas, a proibição das reuniões cristãs, até mesmo nos cemitérios, e a execução dos líderes religiosos. Em 258 depois de Cristo, Valeriano condena à morte todos os que se recusam a oferecer sacrifícios aos ídolos. Cipriano, bispo de Cartago,
e Sisto, bispo de Roma, são martirizados nesse tempo. Na sua inflamada luta contra os persas, Valeriano é capturado e morre no exílio. Os cristãos do seu tempo consideram sua trágica morte como uma punição divina. O Edito de Diocleciano, 303 depois de Cristo. Sob forte influência de Galério, o imperador Diocleciano ordenou a destruição dos prédios das igrejas e as cópias das Escrituras. Os que não obedeciam ao decreto imperial eram julgados como traidores do império. Não demorou muito para que Diocleciano logo exigisse sacrifício diante dos deuses romanos. Nesse tempo, seguiu-se uma das mais violentas e terríveis perseguições ao cristianismo, pois os fiéis se recusavam a entregar os livros sagrados, bem como oferecer sacrifício aos ídolos. O Edito de Tolerância, 311 depois de Cristo. Depois de dura perseguição ao cristianismo perpetrada pelo imperador Galério, esse, já no final da sua vida, promulga o Edito de Tolerância aos cristãos. Galério estava terrivelmente enfermo e, no leito de morte, ordena que se cumpra a seguinte ordem: É desejo do império que todos sigam os costumes romanos, mas há muitos que ainda persistem em suas opiniões, e temos percebido de que não adoram nem servem aos deuses, nem tampouco ao seu próprio Deus. Assim, movidos por nossa misericórdia a sermos benévolos com todos, cremos justo estender também a eles o nosso perdão e permitir-lhes que voltem a ser cristãos, sempre que não atentem à ordem pública. Em troca dessa tolerância nossa, os cristãos terão a obrigação de rogar a seu Deus pelo nosso bem-estar. Esse é então o conteúdo central do famoso Edito de Tolerância, o qual se deu nos dias finais do imperador Galério, em 30 de abril do ano 311 depois de Cristo. O Edito de Milão. Constantino lançou uma campanha contra Magêncio em Roma no ano 312 depois de Cristo. Reuniu seu exército e de surpresa o atacou. O imperador Magêncio não teve tempo para se defender e decidiu sair ao campo de batalha contra Constantino e seu exército. Nas vésperas dessa batalha, Constantino alega ter tido uma revelação em sonhos, na qual viu uma cruz e as seguintes palavras: Sob este símbolo vencerás. Constantino ordenou que seus soldados pintassem em seus escudos uma cruz, e embora dispusesse de menos soldados, foi vencedor na famosa batalha sobre a ponte Milvio, que cruzava o rio Tibre. Com essa vitória, Constantino tornou-se
o único imperador do Ocidente. Pouco tempo depois, se reúne em Milão com Licínio, onde, após firmarem aliança, decidem de uma vez por todas pôr fim às perseguições aos cristãos e devolver-lhes as propriedades e templos. Assim, se estabelece o tão conhecido Edito de Milão, proclamado em 313 depois de Cristo. A conversão de Constantino. Muito se tem comentado sobre a legitimidade da conversão do imperador Constantino. Porém, é fácil ter a resposta analisando sua vida após a época em que supostamente tenha se convertido. Primeiro, mandou executar seu cunhado Licínio e o filho dele. Segundo, mandou executar Crispo, seu próprio filho do primeiro casamento, e sua esposa Fausta. Terceiro, continuou a frequentar os cultos pagãos e proteger seus direitos. Quarto, por ocasião da dedicação de Constantinopla em 330 d.C., foi usado um cerimonial ecumênico envolvendo os ritos pagãos e cristãos. Quinto, a carruagem do Deus Sol foi estabelecida na Praça do Mercado e sobre ela estava a cruz de Cristo. Sexto, moedas cunhadas por ordens de Constantino apresentavam a cruz, mas também representações dos deuses romanos Marte e Apolo. Sétimo, mesmo professando ser um cristão, Constantino continuou a acreditar em fórmulas mágicas pagãs para a proteção das colheitas e cura das enfermidades. Oitavo, durante sua vida, Constantino nunca se submeteu em nenhum aspecto à autoridade dos líderes espirituais cristãos.